Vejam, quando se coloca essa questão, nós ficamos perplexos. Porque, me desculpem o atrevimento e até a grosseria, dessas instituições, o que mais se nota, em termos de presença desse pensamento hierárquico, que supõe uma ordem ontológica de Deus para a criatura, e é isso que eu gostaria de lembrar aos senhores, que nessa ideia de hierarquia que está presente nas forças armadas, que está presente na Igreja Católica, que está presente em parcelas consideráveis da Igreja, da Universidade, né? Nós temos uma produção doutrinária que data pelo menos do neoplatonismo. O grande autor que perpassa os escritos dos grandes doutrinários católicos, e inclusive dos primeiros momentos dos agidos do direito institucional, é Dionísio, o pseudo-areopagita. Então, qual é o esquema? Deus, a suprema potência, desce e se torna menor à medida que nós nos aproximamos da criatura. Há uma despotencialização de Deus. Portanto, aqueles poderes que refletem e espelham a potência divina são necessariamente superiores aos demais homens. Se nós recusamos ao longo da história moderna, do século XVI ao século XX, essa determinação teocêntrica da realidade e essa determinação teocêntrica do poder, e se nós introduzimos, como diz Donoso Cortés, em lugar de Deus o fogo, será que nós não continuamos pensando de forma teológica e dispostos sempre a sacrificar o elemento horizontal da democracia em favor do elemento vertical da ordem? Como nós agimos no cotidiano? Qual é a fonte da nossa decisão? Qual é o fundamento? Por que essa pergunta? Nós estamos na Federação Brasileira num momento de anomia do poder legislativo. É algo sumamente grave que o presidente do Congresso Nacional faça parte de uma cariação. É sumamente grave que a autoridade suprema do poder legislativo não possa fiar a palavra pública e a fé pública. É gravíssimo que a um presidente assim seja substituído outro presidente que é acusado dos piores crimes contra o patrimônio. Karl Marx, numa obra de juventude, disse que as grandes revoluções democráticas vêm do poder legislativo e que os grandes retrocessos vêm do poder executivo. Isso é verdade, mas nós precisaríamos ver que poder legislativo nós temos. Há uma manifesta recusa da democracia. Há um entendimento do parlamento como um lugar separado da cidadania. Há um menosprezo pelos contribuintes. Há uma subserviência absoluta em relação ao poder executivo. A única esperança dos cidadãos, pelo menos desde a Constituição de 88, é o poder judiciário. E, no entanto, nem sempre ele tem correspondido a essa expectativa. Por isso, me parece que é mais do que tempo de se estabelecer uma determinação de termos e de temas. Se, de fato, nós acreditamos que o Poder Judiciário
é exercido em nome do povo, se de fato nós acreditamos que o poder legislativo é exercido em nome do povo, me parece que é mais do que tempo de denunciar aqueles que não estão cumprindo esse mandato de forma adequada. Jean-Jacques Rousseau insistia no fato de que todos os membros dos poderes são empregados do povo soberano. A própria risada com que essa frase rousseauista é assumida hoje indica o quanto nós não vivemos no Estado democrático e menos ainda no Estado democrático de direito. É por isso que me parece que um aniversário como esse da vossa associação deve ser saudado com todo o respeito e com toda a veneração mesmo pela cidadania. Os senhores são poucos, eu sei, não são maioria, também sei, mas são aquelas pessoas que podem, como o pequeno resto de Israel, testemunhar a verdade. É preciso que aqueles que recusam ser empregados do povo e que se julgam superiores ao povo, é preciso que eles digam isso. É preciso forçar isso, para que não reste nenhuma dúvida ao próprio povo sobre quem é efetivamente aquele poder que está à sua disposição ou não. Então, eu peço desculpas aos senhores, no começo da minha fala, o senhor Frontado ia para um determinado rumo de sutilezas filosóficas, mas eu não pude resistir ao fato de os senhores constituírem uma associação de juízes para a democracia num momento tão grave como esse, em que a democracia recebe um dos golpes mais violentos dos últimos anos, num momento em que um governo de pessoas que sabem e que tem o conhecimento e um dos conhecimentos mais sofisticados dessa república e mente. Esse é um ponto que me parece muito grave. Me desculpe, muito obrigado. Olha, quem tiver, quero parabenizar o professor Roberto Romano por sua exposição, brilhante como sempre. Quem tiver perguntas a fazer ao professor, ele ia formular por escrito, formular por escrito e encaminhar a mesa que nós faremos. Enquanto isso, eu gostaria de fazer alguma observação sobre um ponto que me chamou a atenção. Quando o professor Roberto Romano falou da angústia interna que existia antes do golpe de 64 na igreja e nas Forças Armadas, isso aí me chamou muito a atenção pelo seguinte: antes da associação ser fundada, talvez no primeiro contato que nós tivemos com a Associação Juízes para a Democracia da Espanha, esse contato foi no País Basco em 1989, nessa época eu lembro que eles tinham muito interesse em estabelecer contatos com juízes da América Latina, e uma das preocupações era justamente um novo retrocesso, novos golpes militares na América Latina e também na Espanha. E é curioso isso, como o professor Roberto Romano também mencionou no início de sua exposição, nosso otimismo, às vezes sem fundamento, e às vezes o nosso esquecimento mesmo, que é pior. E hoje é curioso isso, que essa preocupação foi diminuindo. Parece que hoje nós estamos sem nenhum risco de um retrocesso desse tipo. Mas, e aí é que eu queria chegar nesse ponto. A angústia interna hoje também, como membro do Poder Judiciário, eu pelo menos pessoalmente, não sei se fundado ou não, eu sinto essa angústia interna também no Judiciário, uma perda de prestígio enorme, principalmente, por exemplo, nas justiças estaduais. Hoje eu vejo tribunais que, como me parece na Inquisição, já na época de declínio da Inquisição, na época daquele declínio enorme de poder, de prestígio, então